3. Quem encontrou, diga, achei. Que bênção você ler a Bíblia. Malaquias capítulo 3, do versículo 6 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Você vai ler comigo a partir do versículo 10. Eu vou ler a partir do 6. Diz assim a palavra de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Do 10 ao 12, todos juntos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Pai, nós queremos te glorificar. Pai, nós te agradecemos porque aqui na igreja temos tentado pregar com fidelidade a tua palavra. E eu te agradeço, Deus, porque o Senhor trouxe o livro de Malaquias ao nosso coração, ao meu coração, nesse momento oportuno da história desta igreja. Obrigado, Deus, por cada mensagem ouvida nessa série sobre a sentença de Deus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que é um justo juiz. E talvez muitos ouçam um tema como esse, falando de sentenças de Deus, e tremam. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor, mesmo quando sentencia o teu povo, o Senhor não deixa de revelar-se como um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus de graça, um Deus de perdão, um Deus que chama o teu povo para voltar-se para os teus caminhos. Pai, em nome do Senhor, exalta Cristo na pregação desta noite. Ó Deus, levanta-o sobre tudo e sobre todos, e que a tua palavra venha ao encontro da necessidade do teu povo. Ó Deus, que essa mensagem desta noite seja um espelho. Ó Deus, e o chamado ao arrependimento, o Senhor nos converta nesse chamado com teu Espírito Santo. Ó Pai, vai santificando a vida da tua noiva, para que ela agrade ao Senhor, para que ela seja mais útil em tuas mãos, para que ela tenha mais comunhão íntima com o Senhor. Pai, eu sou pequenininho, Senhor, mas Cristo é imenso. Ó Pai, eu estou atrás dele, confiando na tua justiça. Fala, Senhor, no poder do Espírito Santo. Opera poderosamente aqui e abençoa teu povo. Nós clamamos ao Senhor confiadamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Queridos, quando eu era menino, lá na Igreja Presbiteriana Central de Paracatu, um dos primeiros hinos que eu aprendi, ele diz assim: Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu. Eu não ia cantar o coro, não, mas está tão bonito, vamos cantar o coro, vamos lá? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. E na minha mente infantil, amados irmãos, de mais ou menos 7 anos de idade, eu imaginava o Deus eterno sentado no seu trono
E o texto dizia: nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Na minha mente infantil, desde pequeno, por causa desse hino, eu aprendi que Deus é imutável. Amados irmãos, a imutabilidade de Deus é o atributo de Deus pelo qual Ele sempre se mantém o mesmo e nunca muda em seu ser, em seus atributos, em seus decretos e suas promessas. Deus é imutável, o seu ser permanece sempre o mesmo, os seus atributos jamais têm acréscimos, porque Ele é perfeito, os seus decretos eternos jamais vão mudar, tudo vai acontecer como Ele decretou antes da fundação do mundo, e todas as promessas que Ele faz a você e a mim são fiéis, e elas se cumprirão, porque Deus não muda. A grande mensagem do nosso texto dessa noite é a seguinte: Deus é imutável. Deus é imutável. E talvez você me diga: ora pois, pastor, e eu com isso? Que implicação isso tem para a minha vida? O texto nos diz inicialmente que porque Deus é imutável, por isso somos preservados. Deus é imutável. Por isso, somos preservados. Primeiro ponto da mensagem. Versículo de número 6. Eu lerei uma vez, você lerá a segunda. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vocês, irmãos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus é imutável. E porque Ele é imutável, por isso Ele nos preserva. O Senhor diz aos filhos de Israel, nessa sentença proferida por Malaquias, que Ele não muda. E porque Ele não muda, porque Ele é imutável em sua misericórdia, Ele não destruiu aquele povo. Os dias de Malaquias, irmãos, são os piores dias do povo de Israel. Porque nos dias anteriores alguns se desviavam, mas sempre sobrava um ou outro. Mas nesses dias aqui, a ideia do texto, irmãos, é que praticamente parece que quase todo o povo de Jerusalém se desviou. Mas ainda assim Deus diz: eu não destruo vocês, porque eu não mudo, porque eu sou misericordioso. Oh, amados irmãos, Deus é imutável, por isso Ele preserva você, preserva você, preserva você, preserva você que está aí na galeria e não merece, preserva a mim também. O primeiro texto lido nessa noite diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. A misericórdia de Deus sobre a sua vida tem se renovado, é por isso que Ele tem te perdoado, é por isso que Ele tem tolerado os seus pecados, é por isso que Ele te confronta dia após dia, é por isso que Ele tem compaixão de você. Elas não têm fim, elas são as causas de que você não seja consumido, elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor, diz o texto em sua palavra. Amados irmãos, Deus é imutável, e a imutabilidade de Deus vem nos ensinar que porque Ele é imutável, em sua misericórdia, Ele continua perdoando gente como você e gente como eu. Mas, amados irmãos, isso é motivo de imenso louvor. O salmista, no Salmo 136, diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E o Salmo vai repetir, amados irmãos, dezenas de vezes, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, se nós temos entendido o tamanho do perdão e da salvação que recebemos, verdadeiramente o nosso coração deveria se dilatar, deveria se quebrantar, deveria se arrepender e deveria agradecer por causa da bondade desse Deus maravilhoso a quem nós servimos. Deus é imutável, por isso Ele nos preserva, e nos preserva de maneira misericordiosa. Irmãos, eu sou um pregador que ama muito uma linhagem de pregadores, né? Começada por Jesus, apóstolos, Crisóstomo, nos tempos modernos, George Whitefield, Spurgeon, Lloyd Jones e outros dos nossos dias. E, amados amigos e irmãos, Whitefield, certa feita, vinha pregando num grande avivamento na Filadélfia.
Naquela época, a cidade, amados irmãos, tinha 14 mil habitantes. E houve, amados irmãos, uma mensagem no qual Whitefield pregou do salão da corte, da sacada, certo, da corte daquela cidade, e 21 mil pessoas se juntaram. E Deus tocou com poder aquela multidão. E o evangelho foi pregado com muita clareza. E o Whitefield derramava lágrimas por aquelas vidas enquanto pregava. E ele chorava por elas, chorava com gemidos, e elas choravam se arrependendo diante da presença do Senhor. E houve um grande quebrantamento naquele avivamento. Mas, como sempre, quando Deus usa pessoas com intensidade, de maneira apaixonada, os homens vão zombar disso. E lá na cidade da Filadélfia havia um rapaz, um adolescente, conhecido por fazer grandes imitações dos personagens mais famosos daqueles dias. E ele estava num bar, imitando talvez Benjamin Franklin, imitando talvez George Washington, e de repente alguém virou para ele e disse o seguinte: imite o grande pregador George Whitefield. E ele disse: não, jamais, eu não posso fazer isso, ele é um homem de Deus. Mas lhe deram dinheiro e disseram o seguinte: não, imite o grande pregador George Whitefield. Então ele parou, pensou, levantou a sua mão, encheu os seus olhos de lágrima e disse o seguinte: digo a verdade, em Cristo eu não minto, se não vos arrependerdes, todos vós igualmente perecereis. Naquela hora, ele foi convertido pelo poder do Espírito Santo. Todos os homens deixaram o copo no bar, voltaram para casa, e o bar nunca mais abriu. Nunca mais abriu. Isso é a misericórdia de um Deus imutável. Sabe por que Deus tem tido paciência com você? Você que vem à igreja, diz que é crente, mas não ora, não lê a Bíblia, não tem um relacionamento vivo com o Senhor, diz que é cristão, diz que é piedoso, diz que ama a Deus, mas vive a vida numa futilidade e numa frivolidade impressionante. Você não fala de Jesus para ninguém, você não se preocupa com os problemas dos outros, você não ora pela salvação de almas, você não sente a dor do seu irmão, você não sabe nem o que está acontecendo com a pessoa que está passando do seu lado, você só vive para você. Mas ainda assim, Deus é bom, Deus Jesus por você. E Ele diz nessa hora: porque eu não mudo, por isso você não foi consumido. Se você está ouvindo essa advertência, arrependa-se dos seus pecados nessa noite. Deus é misericordioso, mas haverá um dia, amados irmãos, que a misericórdia vai cessar. E o Senhor lançará num lago de fogo e enxofre aqueles que não fizeram caso dele, aqueles que ouviram a sua palavra, mas não creram nele, não confiaram nele, não amaram o Senhor com todo o seu coração. Se você está ouvindo essa mensagem, Deus está dizendo: eu não mudei com você, mude de vida, porque eu tenho tido misericórdia de você. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, se arrependa dos seus pecados, tire o que está dominando a sua vida do centro. Creia no amor de Deus em Jesus. Creia nessa misericórdia imutável. Receba o perdão, receba a cura, receba a bênção, em nome do Senhor Jesus. Deus é imutável. E eu com isso, reverendo, que diferença faz na minha vida? Deus é imutável. Por isso Ele nos preserva. Mas porque Deus é imutável, por isso Ele nos convoca. Deus é imutável, por isso Ele nos convoca. Versículo de número 7. Versículo 7. Olhe para a sua Bíblia. Versículo de número 7. Eu lerei a primeira vez, você lerá a segunda. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, até aqui, até Senhor dos Exércitos, deixa isso para a segunda parte. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Leia para mim até o Senhor dos Exércitos, você. 1, 2, 3, pode ler. Meus queridos irmãos, o povo de Israel é conhecido por ser um povo de dura serviço. É conhecido por ser um povo que se desvia.
Deus envia 10 pragas no Egito. Deus abre o mar e faz aquele povo passar com o pé enxuto. E eles chegam no deserto e a primeira coisa que eles fazem é reclamar. Eles clamam por água e o Senhor lhes manda água no deserto. Eles clamam por comida e o Senhor manda pão do céu. Eles reclamam do pão do céu, o Senhor manda codornizes. E todas as vezes que eles reclamam, Deus fiel provê para eles. Mas ele também os castiga. Então o texto diz, desde o tempo de vossos pais, desde o começo, Israel, você é infiel. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Ah, amados irmãos, é muito triste quando o povo de Deus se desvia de Deus. Quando o povo de Deus se desvia de Deus, está mostrando que não conhece o seu Deus. Quando o povo de Deus se desvia de Deus e da sua palavra, ele perde o poder, ele perde a salinidade, ele perde a condição de fazer a diferença no mundo no qual foi inserido. E por isso, então, você vê a putrefação do mundo ao redor da igreja. Porque quando ela não conhece o seu Deus, quando ela não conhece a palavra do seu Deus, quando ela se desvia do seu Deus, o mundo ao seu lado vai apodrecer. Porque ela não tem um relacionamento vivo com o Senhor. E ela se desvia do Senhor. E é merecedora, então, do seu castigo e da sua confrontação. Mas esse Deus maravilhoso, que é imutável, convoca o seu povo, amados amigos e irmãos, e ele convoca esse povo infiel dizendo o seguinte, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Volta para mim, é isso que o Senhor está dizendo. Volta para mim, volta para casa. A mesma palavra usada para tornar-vos aqui, é a mesma palavra usada no Salmo 126 para restaura, Senhor, a nossa sorte. É a mesma palavra usada para dizer que Deus restaurou a sorte de Jó. Oh, volte para uma vida de restauração. Volte para mim. Volte para casa. É a mesma mensagem que Deus manda pregar. Oséias prega para uma nação prostituta. E lá em Oséias o texto diz, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Mas o povo é infiel, mesmo o Senhor convocando o povo, chamando com tanto amor, o povo não volta para o Senhor. Irmãos, e muitas vezes a igreja de Cristo Jesus não tem sido a bênção que deveria ser, porque o seu coração está longe do Senhor. Mas Deus é tão imutável em sua misericórdia, que continua chamando você, volta para mim, vem para a minha presença. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Eu estou disposto a limpar a sua vida. Eu estou disposto a esquecer o que você tem feito de errado. Oh, eu estou disposto a computar na conta do meu filho aquilo que você fez de errado. Eu vou te dar perdão. Volte para mim e eu volto para você. Volte para mim e eu te proponho reconciliação. Nós podemos viver uma vida conjugal. Deus diz à sua noiva, ao seu povo, feliz e abençoada. Se você voltar para mim, volta para mim, minha querida. O Senhor é o Deus que convoca. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. No segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14, quando Salomão consagra o templo e Deus derrama a sua glória ali, Deus sabe que o povo vai se desviar. E ele diz a Salomão o seguinte, se eu fechar os céus por causa do pecado do povo, de modo que não haja chuva, se eu mandar o gafanhoto sobre a terra, se eu mandar a peste para o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Hoje o Senhor está convocando você ao arrependimento. Hoje o Senhor está relembrando que nunca ninguém te amou como Jesus. Hoje o Senhor está relembrando que Ele deu por você o seu próprio Filho na cruz do Calvário. Que Ele pagou pelo seu resgate o preço mais caro do universo. Nunca ninguém te amou como nosso maravilhoso Salvador. Então volte-se para o Senhor. Se arrependa hoje dos seus pecados. Confesse o que está acontecendo na sua vida que desagrada o Senhor. Ele está de braços abertos para você. Volte para Ele hoje, em nome de Jesus. Irmãos, a saída dos Estados Unidos foi muito boa. E no último dia, na volta em Atlanta, nós tivemos a alegria de passar na casa de uns amigos do Heitor que nos deram pouso ali. De domingo para segunda e à tarde nós almoçamos com um casal que
foram ovelhas minhas no Chile. Quando nós chegamos do Chile, Deus começou a despertar aquela igreja, e além de pastorear a igreja, eu trabalhava com os jovens. E a mocidade da igreja, a igreja era pequenininha, tinha só 15 jovens. E nós fizemos um retiro chamado Por Que Eu Não? E nós jejuamos e oramos, e Deus enviou quebrantamento no retiro. E os jovens estavam muito quebrantados. Eu disse, tudo bem, está muito bom aqui, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, se não acontecer nada, isso aqui é perda de tempo. Eu quero, na reunião de jovens, na semana que vem, cada um de vocês com 5 jovens. E nós oramos a semana inteira, irmãos, a mocidade estava quebrantada. O que aconteceu foi que a nossa reunião de jovens, a igreja que só tinha 15 jovens, teve 80 jovens no sábado seguinte. E uma das líderes dos jovens, uma moça que eu estava discipulando junto com outros dois rapazes para ser uma futura líder da igreja, foi minha aluna de homilética no seminário, certo? Tirou a melhor nota no sermão de prova entre pastores e presbíteros do presbitério seminarista. Nós estávamos discipulando ali, e aí aquela moça levou uns amigos, e achando que nada ia acontecer. E aí, naquele dia, irmãos, o Senhor soprou com poder e graça. Eu preguei, ela se lembrou, eu não me lembrava. Em Isaías 1, 18 a 20, onde Deus chama o seu povo a se arrepender e diz, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, se os vossos pecados são como a escarlata, eu tornarei você mais branco do que a neve. Se eles são vermelhos como o carmesim, eu tornarei você mais branco do que a lã. Se me ouvides e quiserdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusados e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. E Deus quebrantou, irmãos, e converteu alguns jovens naquela reunião. Mas depois os jovens chilenos estavam meio influenciados por um liberalismo. E você sabe que quando eu prego, eu sempre falo da ira e do pecado e do inferno, e termino dizendo que Jesus é da graça e perdoador. E eles nunca tinham ouvido alguém falar sobre o inferno. Então alguns deles vieram me dizer, não, pastor, como é que o senhor fala de inferno? A gente não precisa saber de inferno, está tudo bem. Eu falei assim, Jesus pregou sobre o inferno, a Bíblia falou sobre o inferno, e ninguém vai me proibir de pregar sobre o inferno. E aí ninguém falou mais nada. Mas naquele dia, estava ali, aquela moça da liderança levou um colega seu, que era seu colega de escola desde 5 anos de idade. E eles sempre foram amigos a vida inteira, mas nunca tinham nada. E Deus converteu aquele moço, sério, sisudo. E ela jamais imaginava, 8 meses depois eles começaram a namorar, certo? Eu tive a alegria de acompanhá-los. No último ano, antes da saída do Chile, eu tive a alegria de casá-los. Foi o casamento que eu já fiz para o maior número de pessoas, havia mais de 700 pessoas, certo? Um evento precioso, havia autoridades do país ali naquele casamento. E, amados amigos e irmãos, nós pregamos a Cristo ali. E depois eu vim aqui para a igreja, depois de um ano voltei no Chile, os vi casados, com 1 ano e meio de casados, e depois nunca mais os vi. E qual não é a minha surpresa, quando chego ali, aquela moça era administradora de uma empresa em Santiago, mas casou-se e o seu esposo era formado em engenharia comercial e engenharia civil também, e financeira, e resolveu estudar nos Estados Unidos. Fez um doutorado no Texas, e agora é um doutor. Aquele rapaz que se converteu a Cristo Jesus, irmãos, é um doutor, professor, pesquisador na Emory University. E quando eu chego ali na casa daquela moça, uma vez com 3 filhos, ela virou para mim, pastor, o senhor lembra que eu dizia que eu nunca seria uma dona de casa? E hoje eu sou mãe feliz, dona de casa, cuidando de 3 filhos. E ela virou para o Heitor, irmãos, eu não sou nada, eu não converto ninguém, eu mereci para o inferno. Mas ela virou para o Heitor e falou assim, presbítero Heitor, Hector, ela chamou ele assim, Hector, eu louvo a Deus porque meu marido é um crente, porque um dia Deus usou o pastor para pregar o evangelho, e hoje eu tenho uma família cristã. Hoje eu oro com os meus filhos, hoje meu marido ora por mim, hoje minha família é uma bênção, porque um dia Deus usou o pastor para pregar o evangelho e convocar pessoas de volta para Cristo Jesus. Irmãos, eu sentei assim, me segurei. Sabe por quê? Porque a gente ganha muita gente, mas você vê o fruto 15 anos depois, é uma bênção maravilhosa. O mesmo Deus que converteu o marido daquela moça, que santificou a vida dela, que tem feito deles uma bênção lá onde eles estão, é o mesmo Deus que está convocando você hoje. Volta para mim. Eu dei Jesus por você. Volta para mim. Volta para mim. Eu estou de braços abertos. Que você hoje volte para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus é imutável. Por isso, amados amigos e irmãos, nos preserva. Deus é imutável, por isso nos convoca. Deus é imutável, por isso nos confronta. Deus é imutável, por isso
nos confronta. Abra a sua Bíblia. Eu vou ler o final do versículo 7. E você vai ler o versículo de número 8. Final do versículo 7, você vai ler o 8. Final diz assim: mas vós dizeis, em que havemos nós de tornar? Vocês leem o 8. Leiam 9 também, irmãos. O 10 no começo diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Deus é imutável, por isso nos confronta. Irmãos, Deus confronta o povo de Israel em seu orgulho. Ele os chama para voltar, está dizendo que eles são pecadores, mas a disfarçatez deles é incomparável. Em que havemos nós de tornar? Nós, pecadores? Deus está ficando doido, Deus abilalado. Nós somos mais fiéis do que tudo. Uma vez eu preguei no lugar, amados irmãos, sobre edificar a casa sobre a rocha. Aí um dos líderes da igreja virou para mim e falou assim: pastor, não precisa pregar esse sermão aqui, porque nós já edificamos a casa sobre a rocha. Eu falei: se tivesse edificado, não falava desse jeito comigo. Amados irmãos, o texto diz que Deus confronta a hipocrisia e o orgulho dos judeus. E que havemos de tornar? Ora, pois, Deus está dizendo que eles voltem, e eles são tão hipócritas que dizem que não tem pecado algum. Aí Deus diz a eles, então: vocês estão me roubando. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Mas eles são irmãos dominados pela disfarçatez. Ele diz: nós? Em que nós te roubamos? Ó povinho falso, medonho, viu? Deus tem misericórdia. Em que nós te roubamos? E aí, amados irmãos, Deus os confronta pela sua infidelidade nacional. Diz o texto aqui, nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Ninguém dava o dízimo naqueles dias. Todos eles infiéis. Deus está argumentando, Deus está chamando com amor. Veja, meu irmão, que Deus começa com advertências graciosas. Veja que Deus chama através da doçura. Veja que o Senhor diz que está de braços abertos, mas se eles não ouvem, então Deus entra com providência, e a providência se chama disciplina. Vocês estão me roubando. Nós não te roubamos, mas vocês me roubam sim. Todos vocês, a nação toda, estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês são um bando de infiéis. Irmãos, e aí o Senhor faz um grande desafio a eles. O Senhor diz: mudem de vida, mais uma vez. Tragam o dízimo. E, amados irmãos, o dízimo que é mandato para o povo de Deus no Antigo Testamento, também é mandato no Novo Testamento. E eu não tenho medo de pregar para você sobre dízimo, não. Sabe por quê? Porque está na Bíblia. E aí o negócio é o seguinte: essa igreja não é uma igreja que fica falando de dinheiro toda hora. Mas nós estamos expondo sequencialmente um livro da Bíblia. E não é porque o livro da Bíblia fala sobre dízimo que eu vou deixar de pregar para agradar você. Eu tenho que ser fiel a Deus, eu tenho que pregar a mensagem inteira. E o texto diz assim: trazei todos os dízimos. E o dízimo que era para eles também é para nós. Não existe nenhum versículo no Novo Testamento que diga que o dízimo foi abolido. E discordo de qualquer teólogo que seja, do renome que tenha, que diga que o dízimo é só referencial. Não existe nenhum versículo no Novo Testamento que diga que o dízimo é só referencial. Jesus confrontando os judeus, fariseus hipócritas, diz a eles que eles eram errados porque eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tinham abandonado a misericórdia e a fé. Mas você nunca viu o Senhor abolir o dízimo em nenhum lugar. Você vê no Novo Testamento o Senhor falando de ofertas voluntárias, sim, do seu coração. É claro que o dízimo é um mandamento. Ele pode ser um parâmetro, mas ele não é só um parâmetro. Ele é um mandamento para mim e para você, meu irmão. Não foi abolido. Se eu sou crente em Jesus, frequento a igreja, adoro o Senhor, recebo de Deus o meu salário, Ele me sustenta, eu tenho que dar o dízimo. E as ofertas são voluntárias, certo? Como esse povo tinha menos conhecimento da graça,
Se supõe que a gratidão nossa, que conhecemos mais, deve ser maior. Mas não só nos dinheiros, em tudo na vida. O texto diz, trazei todos os dízimos. É o dízimo de tudo que você ganhar. Certo? Tudo. Pastor, tem que dar o dízimo de quanto? De tudo que você receber. Quanto você recebe? Qual é o todo que chega para você? De tudo que você receber, a Bíblia diz, trazei todos os dízimos. Ah, pastor, mas eu vou fazer o seguinte, eu quero ajudar uma casa ali de recuperação de drogados, tem um amigo meu lá, eu vou dar 5% na igreja e eu vou dar 5% lá. A Bíblia nunca te autoriza a fazer isso. Diz aqui, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro no templo era o lugar onde eram guardados os dinheiros e onde a tesouraria administrava tudo isso. A ideia é o seguinte, traga todos os dízimos para a tesouraria. O dízimo, irmão, não é seu. A Bíblia ensina que o dízimo, amado irmão, é de Deus. Deus nos dá tudo, irmãos. E tudo que nós temos, a nossa casa, a nossa saúde, a nossa vida, a nossa família, os nossos bens, são do Senhor. Inclusive os nossos recursos, 100% é do Senhor. Mas Ele fala assim, eu amo tanto você, que eu só quero que você oferte, devolva para mim 10%. Além disso, tem suas ofertas voluntárias, que você vai fazer com o seu coração. Mas você tem que me devolver 10%, 90% fica com você. Então, não é meu, não é seu. Por que Deus está dizendo que eles estão roubando? A gente só rouba quando a gente pega algo que não é nosso. Então, irmão, se eu não estou dando dízimo, eu estou roubando, diz o texto. E a Bíblia diz que eu tenho que trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Eu não tenho direito de administrar os dízimos. E o Senhor diz o objetivo com o qual isso deve acontecer. Para que haja mantimento na minha casa. Irmãos, nos dias do Antigo Testamento, os sacerdotes recebem o seu salário como fruto do dízimo. Mas não só os sacerdotes, os levitas que cuidam da ordem do culto, da limpeza do templo, de todo o aparato dos cânticos, eles também recebem da igreja. E também, irmãos, os órfãos e as viúvas eram sustentados com o dízimo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, para onde vai o nosso dízimo? Nós sustentamos os ministros do Evangelho. Aqueles que separam tempo para dedicar a sua vida ao estudo, à oração, ao discipulado, ao pastoreio, à pregação, para nos edificar, para que a igreja de Cristo continue viva e alegre e permaneça de pé. Então, para onde vai o seu dízimo? Para sustentar os pastores desta igreja. Mas não só para sustentar os pastores, também os missionários que trabalham na igreja. Você tem 2 missionárias maravilhosas cuidando dos seus filhos no departamento infantil. Você acha que elas comem vento? Elas precisam ser sustentadas. Mas, além disso, amados irmãos, a igreja não é só essas 4 paredes. Nós investimos em missionários em diversos rincões do mundo. Essa igreja abençoou a plantação de uma igreja indígena no Amazonas nesse último tempo. Essa igreja investe no sertão baiano para a glória e honra do nome de Jesus, porque Deus colocou o sertão no nosso coração. Hoje, nossa igreja investe no sertão do Araripe, em Pernambuco, lá no lugar onde você não vai pregar. Deus está abençoando a nossa igreja para investir no sustento, para que pessoas creiam em Jesus lá também. Então, irmãos, o nosso dízimo, irmãos, ele é usado no trabalho da obra de Deus. E quem administra o nosso dízimo é a tesouraria debaixo do conselho. Deus é que sabe e cada um que administra vai prestar conta do que faz. Mas a nossa obrigação é devolver o dízimo, porque ele não é nosso. Certa feita, irmãos, eu estava pregando numa igreja sobre esse assunto. E aí, um camarada que estava no banco, ele não sabe até hoje que eu sei, mas olha para você ver como é que sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu estava pregando e ele disse, nossa, eu estou em pecado, eu não estou dando dízimo, mas eu ganho tão pouco. A situação está difícil. Nesses dias aqui de Malaquias, o povo estava em crise. Havia crise econômica como há no Brasil. Está complicada a situação. Já sei, eu vou pedir o pastor Roster para orar por mim. Não foi aqui na igreja, tá? Para que eu dê o dízimo. E na hora que ele pensou isso na cabeça dele, naquele exato momento, eu contei a história que eu ouvi de um pastor na Argentina, que disse o seguinte, que ele estava pregando sobre o dízimo, e o crente chegou para ele e falou assim, pastor, ora por mim, porque eu preciso de ter força para dar o dízimo. E o pastor virou para ele, eu não oro por ladrão. Dar dízimo não é questão de oração, é questão de obedecer e pronto. E aí, amados amigos e irmãos, o camarada ouviu aquilo naquela hora e ele falou o seguinte, quer saber, o pastor Rosta quer que a gente aumente o salário dele, eu não vou dar o dízimo, é coisíssima nenhuma. Se você fizer isso, hoje, você está sendo infiel ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus vai me sustentar de qualquer jeito.
Certo? Eu vou lá nos Estados Unidos, irmão, não estou nem pretendendo pregar a palavra, ganhei uma oferta para a glória de Deus, comprei o telefone que eu preciso para gravar os vídeos para pregar o evangelho. Tá certo? Deus cuida de mim. Deus cuida do pastor Camargo. O problema seu do dízimo não é comigo. O problema seu do dízimo é com o Eterno. E se você não dá o dízimo, isso sabe o que revela? Que o dinheiro é um ídolo para você. Que ele é o seu Deus. Que você coloca mais a sua confiança no dinheiro do que no Senhor. E porque você tem colocado a confiança no dinheiro, você tem traído o seu Deus. E a Bíblia é muito clara quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro pode ser um falso Deus terrível, e você ficar mesquinho quando vê seu irmão sendo abençoado e você não. E você se torna infiel ao Senhor, porque adora o Deus dinheiro e coloca a sua confiança nos recursos que tem no bolso, não entendendo que qualquer coisa que você só tem porque o Senhor te deu. Se você entender o tamanho da salvação que recebeu de graça, se você entende a provisão de Deus maravilhosa na sua vida, se você entende o tamanho do amor que recebeu, entende que ninguém pode ser mais generoso do que Deus, que deu o seu filho na cruz por você, vai ser pouco, irmão, devolver o seu dízimo na igreja. Mas se você ama o Deus dinheiro, você não vai devolver o seu dízimo. Você vai confiar no dinheiro. E se você não confiar em Cristo Jesus, você certamente não será levado ao reino de glória. Onde está o seu coração, meu irmão? O seu coração está nos dinheiros ou está no Senhor? Confie no Senhor. Se entregue de todo ao Senhor. O Senhor está confrontando você nessa noite, para que haja arrependimento na sua vida. Porque, amado irmão, o fato de ser infiel no dízimo revela, não que você só é infiel nas ofertas, mas que o seu coração está longe de Deus. E você precisa se arrepender do seu pecado e ser mais agradecido por causa das bênçãos maravilhosas que o Senhor te deu. Que você se arrependa do pecado da infidelidade nos dízimos. Que você se arrependa de todo o pecado de infidelidade na vida. Que você peça perdão ao Senhor. Que você diga ao Senhor: Senhor, eu só confio em Jesus. Eu confio que o Senhor é quem põe comida lá em casa. Tendo trabalho ou não tendo trabalho, quem investe meus filhos é o Senhor. Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, aqui tens o que é teu. Eu não quero roubar de Deus. É uma tolice, irmão, roubar do Deus eterno. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Amém, meu irmão? Que Ele opere arrependimento no seu coração. Que Deus faça de você alguém fiel nos dízimos e nas ofertas. Em nome de Jesus. É duro, né? É sentença de Deus. Deus é imutável. Porque Ele é imutável, como temos visto, nos preserva, nos convoca, nos confronta, mas, em último lugar, nos desafia. Amados amigos e irmãos, porque Deus é imutável, Ele nos desafia. Olhe para a sua Bíblia. Final do versículo 10 eu vou ler, você vai ler o 11 e o 12. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Você, o 11. O 12, todos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós não cremos, nós rejeitamos veementemente a barganha da teologia da prosperidade. Nós não acreditamos nisso. Quando uma pessoa tem a intenção de dar para Deus para receber de volta. A Bíblia não nos ensina a fazer dessa maneira. Pelo contrário, tudo que oferecemos para o Senhor é como gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Ele já nos deu todas as coisas, já nos deu a salvação, já nos deu Cristo Jesus, já nos deu a bênção do seu perdão e da sua presença. Ele tem cuidado de nós de maneira bendita. E como dizia o grande pregador e teólogo Charles Spurgeon, não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame menos, ou para que Deus te ame mais. Mas ainda não crendo nessa teologia, irmãos, nós não podemos fugir
da interpretação correta das Escrituras. E essa palavra aparece na Bíblia poucas vezes. E Deus diz aqui, provai-me nisso. E eu estava fazendo exegese no hebraico e olhando até aqui no púlpito, meu Deus, será que é isso mesmo? Né? E dando uma olhada na palavra, e Deus diz, experimente-me nisso. Deus nunca diz isso em lugar nenhum, você não pode provar o Senhor, nem testá-lo. Mas aqui Deus fala assim, quer provar? Quer provar se eu sou misericordioso ou não? Você não vai dar para receber de volta, irmão, porque isso é errado. Certo? Você vai dar por alegria. Mas Deus diz assim, eu vou provar para você. E aí ele promete, amado irmão, algumas bênçãos para aquele que for fiel como o Senhor dos Exércitos. Ele diz, eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Sabe o que é isso aqui? A ideia é que o Senhor vai abrir a comporta do céu e vai mandar chuva. A terra está seca, não produz, porque Deus está amaldiçoando Israel. Mas Deus diz que se eles se arrependerem e forem fiéis, Deus vai abrir os céus e vai mandar chuva. Mas ele diz, por vossa causa, repreenderei o devorador. O devorador, irmão, é um tipo de gafanhoto daqueles dias. Havia vários tipos de gafanhotos, mas o devorador era temido no Oriente, porque eles vinham em bando, amados amigos e irmãos, e de repente eles voavam, e quando eles caíam sobre a fazenda de um grande fazendeiro, ou sobre uma vila pequena, em 2 minutos eles acabavam com a colheita, que era fruto de um imenso trabalho. E Deus diz, quem manda nos gafanhotos sou eu. Quem criou os gafanhotos fui eu. Eu vou segurar o gafanhoto. Eu vou abençoar você. Mas ele diz aqui o seguinte, eu vou preservar a vossa vida no campo e ela vai dar fruto. E aí, Deus diz o seguinte, que quando a gente é fiel a Ele, irmão, Ele cuida de nós. E aí Deus diz, todas as nações vão olhar para vocês. Vão ver a minha bênção na vida de vocês, Ele diz aqui. E vos chamarão felizes, porque vocês serão uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós não cremos em teologia da prosperidade. Nós não pregamos que se você der 5, você vai ganhar 10, porque a Bíblia não nos autoriza a pregar isso. Nós cremos num Deus de graça. Mas esse Deus de graça faz desafios na sua palavra. E foi Ele quem desafiou o povo, não foi eu. Ele disse que quem for fiel vai ver a resposta de Deus na sua vida. Irmãos, eu tenho visto isso acontecer muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. Eu tenho um amigo que é pastor, que no dia que recebeu o seu primeiro salário, irmão, ele se sentiu movido por Deus a dar uma oferta para uma pessoa que necessitava. E ele entregou aquela oferta àquela pessoa. E sabe o que aconteceu, irmão? Ele ficou sem um vintém. E ele passou uma semana difícil, mas de repente Deus levantou várias pessoas, sem que ele pedisse nada a ninguém, para sustentá-lo, para abençoá-lo, para cuidar dele. E não lhe faltou nada. Deus cuida de nós. Agora presta atenção, Deus não promete sempre prosperidade para você. Deus promete assim, fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem dia que Deus pode te dar prosperidade financeira. Tem dia que Ele pode te dar a bênção da privação. Mas o que você precisa para viver jamais vai faltar. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, seja fiel a mim e não se preocupe do resto. Eu vou cuidar de você, eu vou suprir todas as suas necessidades, eu vou te abençoar se você confiar em mim. Pode fazer prova, eu cuido de você. Eu carrego você no colo, eu abençoo a sua vida. Louvado seja Deus, irmão, porque Deus é o Deus que nos sustenta. Não oferte para receber de volta, oferte porque você já recebeu tudo. Você já recebeu a salvação. Deus vai cuidar do resultado. Você não precisa preocupar-se com isso. Ao olhar para esse texto, amado irmão, eu quero dizer para você que nós só estamos aqui porque Deus é imutável em sua misericórdia. Porque Deus, antes da fundação do mundo, decretou que mandaria seu Filho. Pode fechar a porta, pastor? O barulho está alto, por favor. Porque Deus decretou, antes da fundação do mundo, que mandaria o seu Filho para morrer na cruz, para pagar pelo seu povo. Porque se Deus é imutável, você está aqui. Irmão, foi muito tenso para Jesus. Ele está no jardim do Getsêmani, ele está sentindo o perfume da ira do Deus eterno. Vai cair sobre ele o peso da mão do Deus Todo-Poderoso. E parece que a cena será difícil, talvez ele não vai aguentar. A situação é complexa, ele está perplexo, parece que não vai conseguir. Cai de joelho e diz, Pai, não aguento, eu não consigo. Pai, por favor, se possível, passa de mim. Mas porque o Senhor não muda, Ele diz,
se faça a tua vontade e não a minha. E ele chora, e ele geme, seus amigos o abandonam, ele transpira grandes gotas de sangue. É difícil, mas Deus é misericordioso, vai derramar a sua ira, mas manda um anjo do céu consolá-lo. E quando ele ora, é fortalecido, e porque orou, se levanta resoluto. Seus amigos ainda estão dormindo, e eu imagino ele se levantando, ele diz: basta, vamos-nos, eis que o traidor se aproxima, porque eu, o Senhor no mundo, Cristo Jesus, foi à cruz e morreu por você e por mim. Louvado seja o Senhor por esse amor maravilhoso, por esse amor bendito. Irmão, o Senhor morreu por você, o Senhor ressuscitou, e hoje Ele te chama ao arrependimento. Se você está longe de Deus, confesse os seus pecados, clame o seu perdão, clame a sua misericórdia. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode te restaurar, Ele pode derramar sobre você as suas mais ricas bênçãos. Oh, meu irmão, corra hoje para os braços de Jesus. Nunca ninguém te amou como Salvador. Ele é imutável em sua misericórdia. Por isso te preserva, por isso te convoca, por isso te confronta, por isso te desafia. Arrependa-se hoje. O Senhor está de braços abertos. Corra, corra e sinta o abraço do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ô, meu irmão, quero orar pela sua vida. Eu sei que já está chegando a hora do fim do nosso culto.